só para vocês lembrarem, a gente estava, então, lá no quinhentismo, né? Na verdade, no Renascimento, no rap do Renascimento, harmonia, equilíbrio, proporção. Lembra lá de, né? Isso aqui eu tô com o braço aberto, mas é para você lembrar do homem vitruviano. E aí você vai lembrar de Davi de Michelangelo lá lutando com Golias. Então, a questão da falta de emoção, racionalidade, harmonia, equilíbrio, proporção. Beleza? Beleza. Nessa época, o que acontece? O Camões vai escrever sobre os portugueses serem os pioneiros nas grandes navegações. E aí, vocês sabem que Portugal chega ao Brasil em 1500. Então, na literatura colonial, a gente começa com a Carta de Pero Vaz de Caminha no quinhentismo. O quinhentismo, então, ele vai ter a literatura informativa, que passa as informações da colônia para a metrópole, e a literatura jesuítica, né? Que vai ter um caráter pedagógico, tem a ideia de catequizar os índios. Então, isso ocorre aqui no Brasil, enquanto na Europa está rolando o classicismo, enquanto na Europa está rolando o rap lá do Renascimento. Harmonia, equilíbrio, proporção. Beleza. Lembrando que tudo isso acontece num contexto em que nós começamos a ser antropocêntrico, ou seja, o homem no centro do universo. A Igreja Católica, ela passa por um processo de perda de fiéis. Por quê? Porque eu tenho um movimento de reforma protestante. Então, o que a Igreja Católica faz? Ela faz um movimento de contra-reforma. Na hora que ela faz um movimento de contra-reforma, ela tenta fazer também uma propaganda religiosa que vai voltar para o indivíduo aquela ideia de pecado. Então a gente tem aí o barroco. O barroco surge quase que como uma propaganda religiosa, por quê? Porque ele vai brincar o tempo inteiro entre essa dicotomia, né? O homem barroco lembra lá do carnaval, ele peca, 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 e depois pede perdão. Então a gente vai ter o barroco, que vai abusar dos recursos estilísticos, principalmente o cultismo, norma culta, e o conceptismo, tá? Concepção, ideia. Então, jogo de palavras, cultismo, e jogo de ideias, conceptismo. Beleza. Aqui no Brasil a gente tem o barroco durante, né, o século XVII, exploração da cana-de-açúcar, Bahia, Salvador. E a gente tem dois nomes muito importantes que são Gregório de Matos, quase que eu falei Marcos, é o Boca do Inferno, e Padre Antônio Vieira, com seus sermões lá, beleza? É o cultismo, conceptismo, dicotomia, homem dividido entre o divino e o profano, tá? Então, ideia muito grande de pecado, peca, 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 depois pede perdão, surgimento do carpe diem, a ideia de que a vida é muito curta e a gente tem que aproveitar, mas ao mesmo tempo o medo do pecado. Então é esse homem dividido. Aí, lembrando que lá na Europa, o que a gente tem? A gente começa, então, um momento de mudança de pensamento, que é o momento lá do iluminismo. Nós voltamos o nosso olhar para as ideias iluminadas. Voltamos o nosso olhar para o berço da filosofia, mais uma vez. Então, vocês podem reparar que todo período nega o anterior e retoma o antes do anterior. Por isso, ó, o barroco nega o classicismo e retoma lá o trovadorismo. O arcadismo nega o barroco e retoma o classicismo. Tanto é que alguns escritores chamam o arcadismo de neoclassicismo. E ele tem esse nome de arcadismo porque retoma a Arcádia antiga. Então, o que acontece? A gente tem aí, então, um momento de trazer para a literatura a Arcádia, ou seja, o país onde viviam os pastores. Então a gente tem uma poesia convencionada que vai lembrar muito aquela música. Além do horizonte existe um lugar. Lembra? A gente viu isso. Então, o que acontece? A gente vai ter toda essa questão lá, né, de convenção, de utilização das tópicas neoclássicas. Então, o Carpe Diem volta aqui, aproveite o dia, né? O Fugiere Urban, a ideia de fugir da cidade. O Inutilia truncar, trocar, cortar o que é inútil, tá bom? Beleza.
Beleza, beleza, beleza. E aí, o que que acontece? O arcadismo ocorre no Brasil durante o momento do ciclo da mineração, ou seja, o ciclo do ouro. Portugal, fala lá, bandeirantes, descubram o ouro, a gente precisa, né? Afinal de contas, o objetivo do mercantilismo era acumular metais preciosos. Aí o que que os bandeirantes fazem? Pam, 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 descobre ouro aqui em Minas. Então Minas surge como essa vilinha bonitinha. A galera de Minas sai daqui, vai para a Europa estudar e volta para cá infectados pelos ideais iluministas e pela literatura árcade. Então Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto, o Joaquim José da Silva Xavier, o Joaquim Silvério dos Reis, essa galera que também é da Inconfidência, tá? Eles vão estudar lá, volta para cá e escreve poesia neoclássica. O Tiradentes e o Joaquim Silvério dos Reis não, mas esses também fazem parte do movimento da Inconfidência Mineira. Só que o Silvério, né, o Joaquim Silvério dos Reis, ele vai trair o movimento da Inconfidência. Vai chegar lá pro Visconde de Barbacena e vai falar: olha, tem uma galera aqui querendo matar você e declarar Minas independente. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Então é o que a gente chama hoje de delação premiada. Inclusive o que ele ganha são aquelas terras em que depois foi construído o museu não, né? Hoje que chama museu. O Hospital de Colônia lá em Barbacena, que era um hospício. Hoje é o Museu do Holocausto no Brasil, da luta antimanicomial. E aí, o que que acontece? Então, com a traição lá do Silvério, os nossos poetas são presos. É nesse momento que o Tomás Antônio Gonzaga vai escrever a segunda parte de Marília de Dirceu. Por quê? Porque ele vai falar em vez do locus a menos, como ele está preso, ele vai falar do locus horrendos. Então entra uma ideia meio que pré-romântica. Só que esse ano é o mesmo ano lá em que Napoleão Bonaparte começa a Revolução Francesa. E aí Napoleão fala bem assim, galera, ninguém vai mais comercializar com a Inglaterra. Então, ele decreta o bloqueio continental. E aí, nesse momento, o que que acontece? A gente tem a vinda da coroa portuguesa para cá. Lembra? Dom João VI, pega a galera, hashtag partiu Brasil. Uau! Chegam aqui no Brasil em 1808. Chegando aqui, o que eles fazem? Eles modificam toda a nossa colônia. E aí, em 1822, o Brasil, né? 200 anos da independência esse ano. Legal, né? Aí o Brasil faz o quê? Proclama a independência. Nesse momento, então, o que eu tenho? Eu tenho uma mudança da literatura. Eu deixo de produzir literatura colonial e passo a produzir literatura brasileira. Então, é nesse contexto que surge o romantismo. O romantismo, então, ele está dentro do nosso processo de criação de uma identidade nacional. Opa, cheguei a emocionar. De uma identificação com a pátria. Então, a gente precisava valorizar o que era genuinamente brasileiro. E o que era genuinamente brasileiro? O índio e a natureza. Então, a gente vai colocar como símbolos nacionais o índio e a natureza. Só que o romantismo, como vocês sabem, ele é um período que se opõe àquela impessoalidade do arcadismo e volta para a pessoalidade, para a subjetividade, para a identidade e para a valorização do eu. Então é tudo muito idealizado. O nosso índio acaba sendo feito aos moldes do cavaleiro europeu. E é isso que a gente vai falar. A gente já falou da prosa romântica e agora a gente vai falar da poesia romântica. Por quê, Má? Porque nessa época a gente produz prosa e poesia, já que eu tenho o crescimento da imprensa no Brasil. Vamos lá comigo? Contei uma historinha, mas agora a gente vai andando aí, correndo. Então, a gente vai falar das gerações poéticas do romantismo. São 3 gerações. E você vai lembrar assim, ó. Primeira geração, começa o dia. Então, Gonçalves Dias. É a geração nacionalista, indianista. Ela vai valorizar a natureza. Ela tem um tom de religiosidade, tá? Então, é essa ideia de primeira geração, Gonçalves Dias, começa o dia, indianista.
Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá. Valorização e idealização da pátria. A gente tem também aqui uma visão o quê? Do índio como herói guerreiro. Então, valente na guerra, quem há como eu sou, quem vibra o tacape. Então, olha lá toda essa valorização do índio, o herói brasileiro. Beleza? Beleza. Então, dia abriu a primeira geração. A segunda geração, Azevedo, azedo. É a geração do mal do século. Então, ó, mal do século, azedo. Então, Álvares de Azevedo. Azedo, pessimista. É do byronismo. É a geração do exagero, do ultra-romantismo. É melhor que eu morra a não ser amado. A mulher ela é tão idealizada que ela chega a ser fantasmagórica. Então, olha lá. Primeira geração, Gonçalves Dias. Comecei o dia. Segunda geração, Azedo. Mal do século. Álvares de Azevedo. Beleza? E a terceira geração, também chamada de condoreirismo, ela vai ser uma geração mais engajada. Weekend! Porque ela vai ser uma geração abolicionista. Então ela sai do individualismo aqui da segunda geração e dá um salto. Por isso que ela é chamada de condoreira. Porque a ave do condor é uma ave dos Alpes, tá bom? E ela voa muito alto. E aí o que acontece? Essa geração, ela vai sair do individualismo e ela vai para a causa social. Qual causa social? O abolicionismo, a luta contra a escravidão. Então ela é contra o branco, ela castra, ó, corta o pinto. Então castra o Alves. Alves não é branco? Então pensa lá, ó, alvinegro, o galo é alvinegro. Então branco e preto. Então, ó, alve, alva. Então castra, corta o branco, castra, Alves. Então Castro Alves é o nome do principal autor. Então, primeira geração, dia. Comecei o dia. Gonçalves Dias. Segunda geração, mal do século, azedo, Álvares de Azevedo. Terceira geração, vambora castrar os brancos. Então, Castro Alves. Beleza? Beleza. Abolicionista. Fechou. Então, aqui a gente tem um mapazinho mental para você lembrar. E aqui do lado vocês têm eu super romântica aí, tipo. Beleza? Beleza. Vamos para as características gerais agora e para as nossas questões. Então, o contexto histórico, a gente tem aí a ascensão da burguesia, a gente tem uma filosofia de base individualista. Bebendo uma aguinha. No Brasil, a gente tem a criação da imprensa régia. A imprensa, a literatura passa a ser um produto de consumo, tá? Então você tem um pouco dessa deselitização da literatura. A gente já falou, inclusive, que isso gera nos romances a trama romântica. E aí dentro da trama romântica, precisa ter sempre o bonzinho que casa com a boazinha, né? E aí agora a gente vai falar aí no Brasil. A gente tem o período de regência, a gente tem o momento de definição da nossa nacionalidade. No Brasil, a principal ideia é de que é o processo de independência do país. Além das lutas abolicionistas que vão resultar aí na nossa terceira geração, ó, Castro Alves, tá? E a gente tem aí essa ideia de que o Rio vai se transformar na capital artística, porque, a coroa portuguesa veio para o Brasil. Então, aqui está Dom João. Beleza? Beleza, beleza. Fechou. Então, as críticas aí, ó, as características temáticas e formais, forte oposição à tradição clássica. Lembra aqui, ó, todo período nega o anterior e retoma o antes do anterior. Então, nega o arcadismo, então se opõe às ideias clássicas, beleza? Beleza. Defesa da liberdade de criação, a valorização da originalidade. Então, é contra aquela ideia dos pseudônimos pastoris. Aqui, o que importa é o eu, é o individual, é a minha terra, é o meu amor, é a minha visão. Beleza?
Beleza. A busca de uma linguagem nova, metafórica, musical, colorida, a idealização, né, dentro dessa linguagem, a mistura de gêneros, consolidação de novas espécies, principalmente o romance, né? Lembra que a gente vai falar do romance romântico? A gente falou de José de Alencar. O individualismo, essa visão egocêntrica da vida, já falei. Sentimento de desadaptação da realidade. Por quê? Porque o eu, muitas vezes, ele não se contenta com o mundo. Por exemplo, lá em Álvares de Azevedo, ele foge da realidade. Então, ele tem o escapismo. Lembra? Escapismo, fuga da realidade. Nanana. Então, seria mais ou menos essa ideia. Beleza? A primeira geração aí, a geração de tanana, Gonçalves Dias. Esta geração, ela tem como características o bucolismo, que é a valorização da natureza, nacionalismo, ufanista. Então, o ufanismo é idealizado, tá? Aqui tudo é idealizado, tudo é subjetivo, beleza? Indianismo, o índio é o herói brasileiro, tá? Então, o índio é esse guerreiro, bravo, corajoso, tá? Individualismo, sofrimento amoroso, exaltação da liberdade, expressão de sentidos da alma. Sentimentalismo e a religiosidade são outras características presentes. Inclusive, tem um poema lindíssimo do Gonçalves Dias que ele faz uma comparação entre a Virgem, né, que é a Virgem Maria, e a imposição da fé cristã. É um índio que se apaixona por essa virgem. Então seria uma metáfora, né? Lembra dessa linguagem colorida e tudo mais? Uma metáfora para o processo de colonização, beleza? E de imposição da fé cristã. Beleza, beleza. Então, nacionalista e indianista, nosso nomezinho aí, Gonçalves Dias. Ó, aqui ele, que bonitinho. Acho que tem ele aqui, ó. Tá? Então, Gonçalves de Magalhães, Araújo Porto Alegre e Gonçalves Dias. Beleza? Beleza. Nossa segunda geração. Aqui, ó. Opa. Nossa segunda geração. Vou voltar aqui logo. Para vocês já verem que eu não preciso voltar de novo. Nossa segunda geração. Álvares de Azevedo. Também chamada de byronismo ou de ultrarromantismo, tá? Porque ela é baseada, né? Ela é inspirada no Lord Byron, que é aquele que faz um tanto de festa, embriagado e tal. E aí ela tem, então, como nomes aí, ó, Azedo, Azevedo, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Beleza? Beleza. Então vamos lá nas nossas características da segunda geração. A segunda geração, a gente tem uma chamada de byronismo, mal do século ou ultrarromantismo. Ela tem o profundo subjetivismo, egocentrismo, individualismo, tá? Evasão na morte, tá? Essa evasão na morte vai estar dentro do escapismo, que é uma forma de fuga da realidade, tá bom? Fuga da realidade. O homem da segunda geração, ele tá insatisfeito, ele tá azedo. Daí você vai lembrar de Álvares de Azevedo, azedo. Tá? Ele tá insatisfeito. Ele não é feliz nessa realidade. Ele acha que a vida seria muito melhor se ele morresse. Ele exagera, ele é tipo aquela música, sabe? Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Se você eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Então vai ter o sofrimento amoroso. A mulher é idealizada. Ela é tão idealizada que ela chega a ser fantasmagórica, tá? Ele tem o saudosismo. Lembra lá, Casimiro de Abreu, ó. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. A minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então, ele tem essa ideia do pessimismo, sofrimento amoroso. O escapismo, geralmente, é para a infância, então a valorização do passado. Para a morte, essa ideia da evasão pela morte, né? E para a,
o amor. O amor é valorizado. Tudo é idealizado, tá? Lembra lá do Aladim? O mundo ideal é perigoso ver daqui. Né, 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 né. Então, esse mundo ideal, bem assim, tá? É por causa dessa geração que a gente acha que quem é romântico é piegas, é brega. E o spleen é uma ideia de tédio, tá? De que a vida é um tédio, então eu preciso viver intensamente, eu preciso amar. Beleza? Beleza. E aí, a gente tem então Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, até Fagundes Varela, falamos lá. Desculpa, galera. A terceira, acho que eu dei uma gripada. A terceira geração é a geração aí do condoreirismo, é a geração abolicionista. Então, ó, Castro Alves. Castro Alves, corta lá o pintinho branco. Então, Castra o Alves. Ela vai ser uma geração que já vai ter uma ideia de uma mulher que não é tão idealizada. Ela é mais uma mulher erótica. É só você lembrar assim, ó. O negro, né, e a mulher negra, por muito tempo, ela foi objetificada. Então, aí a mulher, ela vai aparecer dessa forma erotizada, até muitas vezes como uma crítica à objetificação do corpo da mulher. Por exemplo, tem uma parte lá de Navio Negreiro que ele fala: são mulheres desgraçadas, como Agaro foi também. Porque Agaro é uma personagem bíblica que foi dada, né, se não me engano, a Isaac, Abraão, não sei, a alguém como escrava sexual. Então, por isso que as mulheres negras são desgraçadas, como Agaro foi também, porque elas são escravas sexuais. Então, vai falar do abolicionismo, uma visão ampla, tá? Por isso que a ideia do condor, tá? Que é aquela ave que tudo vê, a realidade, olha aí, social e a negação do amor platônico. A mulher pode ser tocada, ela pode ser amada, e o abolicionismo se reverbera em uma linguagem grandiloquente, ou seja, Senhor Deus dos desgraçados. Então eu tenho aí toda essa linguagem mais elevada. O nome é Castro Alves, beleza? Agora vamos fazer algumas questõezinhas aí, vamos ver como é que isso cai na prova. Vai lá, vai lá, vai lá. Galera. O romantismo surgiu na Europa numa época em que o clima do ambiente intelectual era de rebeldia. Na política, caíam os sistemas do governo despótico e surgia o liberalismo. No campo social, imperava o inconformismo e no campo artístico, o repúdio às regras. A Revolução Francesa, lembra lá, Liberté, Égalité, Beyoncé, é o clima desse século de oposição. Assinale a alternativa que não caracteriza corretamente este movimento. Reação contra, então, que não caracteriza. Reação contra o classicismo, lembra lá. Todo período nega o anterior e retoma o antes do anterior. Então, tem reação sim, porque o romantismo vem logo depois do arcadismo, que é chamado, inclusive, de neoclassicismo. Então, essa é verdadeira, a gente quer saber a falsa. Amor à natureza? Sim, a gente tem amor à natureza, né? A natureza e o índio são considerados símbolos da identidade nacional. Então, ele é muito valorizado. Escapismo, lembra lá? Escapismo, segunda geração do romantismo, fuga da realidade. Só lembrar disso, beleza? Então o que acontece? Fuga da realidade, principalmente na segunda geração, que é a geração de Álvares de Azevedo. Agora, visão racional? Não. Lembra lá que todo período nega o anterior. E olha aqui, lembra aqui comigo, ó. A gente teve, vou voltar aqui, vou voltar. Aí, de vermelho, razão. De azul, emoção. Então, o romantismo é da emoção. Beleza? Beleza. Além disso, tudo que é idealizado e subjetivo é da emoção. Tá bom? Tá bom. Então, vamos voltar aqui. Essa é a falsa. Portanto, nossa resposta, letra D de jeans. D de jeans. Agora, vamos aí na questão 2. Questão 2. Olha aí comigo. A poesia romântica brasileira desenvolveu-se 3 gerações distintas. Beleza.
Assinale a alternativa que representa corretamente esta visão. Geração nacionalista, geração byroniana, pode ser, né? Byronista, e geração condoreira. Bem, pode ser. Geração universalista, geração heróica, geração byroniana e geração heróica. Não é bem universalista. Por quê? Porque ela é nacionalista. Beleza? Beleza. Geração melancólica. Não, quem é mais melancólico é a segunda geração. Então aqui é a geração nacionalista. O resto tá certo. Então aqui tá certo? Aqui tá certo. Geração nacionalista tá certo. Geração byroniana tá certo. Geração formalista? Não, condoreira, né? Ou também chamada de abolicionista. Portanto, nossa resposta, letra A de ainda bem que vocês acertaram essa questão. Questão chata. Chata. Vai lá. Leia atentamente os itens abaixo. Subjetividade, nacionalismo, cientificismo, indianismo e racionalidade. São características do romantismo. Subjetividade, verdadeiro. Então essa aqui é porque visão subjetiva, emotiva, pessoal, beleza. Nacionalismo, sim, lembra que o romantismo ocorre no momento de identidade nacional. Mas você não colocou nenhuma questão dentro de texto, calma, é porque lá nas últimas aulas a gente vai falar só de texto, beleza? Beleza. Cientificismo? Não, porque no romantismo predomina a emoção ou a razão? A emoção. Então, não. Indianismo? Sim. Nosso momento de independência, índio e natureza. São os nossos símbolos nacionais. Racionalidade? Não. Emoção. Beleza? Portanto, 1, 2 e 4. Resposta letra D de jeans.